Estaremos voltando a falar desta última aula sobre o pensamento dos filósofos na vida, na ética cristã da igreja, como ela foi sendo formada. É interessante que, desde que apareceu o chamado Abelardo, e esse Pedro Abelardo, que foi um nome muito interessante na história, especialmente na França, ele exerceu suas atividades como teólogo e ele se destacou, ficando conhecido como um precursor da chamada tradição escolástica. Nós já explicamos um pouquinho sobre o que é escolástica. O que Abelardo fez foi marcar a teologia que viria depois, nos séculos posteriores, com características próprias. É interessante perceber o seguinte: durante a época de Abelardo, os escritos éticos, especialmente do filósofo Aristóteles, eram praticamente desconhecidos pelos estudiosos da Europa Ocidental. E isso fez com que essas obras ficassem disponíveis para as traduções latinas, que só vieram aparecer, de fato, na primeira metade do século XVIII, ou do século XIII, melhor dizendo. Foi quando aconteceu uma verdadeira redescoberta desse filósofo chamado Aristóteles. E essa redescoberta filosófica passou a dominar a filosofia medieval, posteriormente, por muito tempo. O pensador cristão que mais foi influenciado e acabou por influenciar o pensamento da igreja foi com o chamado aristotelismo, ou seja, dos pensamentos de Aristóteles, foi um teólogo chamado Tomás de Aquino. Ele é frequentemente apontado como o maior dos pensadores escolásticos da história mundial e da história da igreja. E, sem dúvida, foi um influente teólogo com as suas ideias. Os seus ensinos se tornaram, naquela época, a teologia oficial da Igreja Católica Romana. Ora, se na antiguidade, nos anos 300 e tantos, Agostinho respeitou o filósofo Platão, utilizando seus ensinos em sua reflexão teológica, por outro lado, na Idade Média, surge Tomás de Aquino, que teve em Aristóteles em grande estima, a ponto de se referir a ele simplesmente como o filósofo. E alguns estudiosos chegam a afirmar que o objetivo principal da obra de Tomás de Aquino era a tentativa de reconciliar as ideias de Aristóteles com a doutrina cristã. Daí surge o pensamento da chamada filosofia escolástica. Vejam só, no período da patrística, ou seja, dos pais da igreja, inicialmente, que compreende os primeiros 5 séculos da era cristã, houve, na verdade, um renascimento da filosofia platônica, a filosofia de Platão. E isso veio através de mentes brilhantes, entre as quais Agostinho de Hipona. Ele ajudou, por exemplo, no entendimento da relação fé versus razão. Deus já me permitiu escrever sobre esse assunto e dar aula sobre fé versus razão. E por isso, acreditava Agostinho que ambas se complementavam, fé e razão. E o que é que veio depois desse período? Seguindo esta época, veio o que se conhece como Idade Média.
a Idade Média. Foi quando muitas revoluções no campo filosófico e no campo religioso aconteceram. E na área dos estudos é que se conhece como aconteceu e surgiu o chamado período da escolástica. Como já foi mostrado anteriormente, a escolástica é o período quando a filosofia de Aristóteles, por muito tempo já esquecida na Europa, passou por um verdadeiro renascimento. E a partir daí, desse renascimento, nada mais ficou como antes. E nesse período da escolástica surgiram muitas mentes brilhantes na Europa. Podíamos citar vários nomes, como João Duns Scoto, Alberto Magno, Boaventura, Guilherme de Ockham, e aquele que é apontado como o mais influente de todos, Tomás de Aquino. Deixa-me dizer isso a vocês. Quando uma sociedade ou civilização está em ruína, essa sociedade precisa passar por uma revitalização. Da mesma forma que uma casa, que um carro ou uma pessoa envelhecem, assim também acontece com uma civilização. Chega uma hora que reparos não são necessários. Ou melhor, que reparos nessa construção é necessária. São necessários. E não existe outro modo de fazer isso a não ser passando pela reconstrução da casa, ou seja, neste caso, a reconstrução dos princípios éticos que, com o passar do tempo, acabam sendo esquecidos e abandonados. Sabemos que a reconstrução de uma sociedade passa necessariamente pela organização, pela ordem moral, sem as quais o progresso não pode existir. Um dos interesses do escolasticismo era este: ajudar na reconstrução de uma sociedade cristã que já estava naquela época da Idade Média mostrando desgastes e muito cansaço. Então nós veremos rapidamente como essa importante escola, você vem a palavra escolástica, forneceu um sistema completo de princípios éticos para a comunidade cristã daquela época. Nós vamos começar explicando o que foi o escolasticismo. O que foi? Quais foram as suas ideias básicas? Quais foram os seus princípios éticos fundamentais? A começar pela própria palavra escolástica, que tem sua origem numa outra palavra latina chamada escola, que significa literalmente escola. Meus caros alunos, é preciso entender que nas universidades europeias medievais, os diretores das escolas naquela época eram chamados de magistres scholarum, forma latina, para falar de mestres das escolas. Mas eram também chamados simplesmente de scholastici. Scholastici. Pode ser traduzido esse termo do latim como escolásticos. E qual era a importância desses mestres, desses escolásticos? Eles geralmente ensinavam um método dialético, ou seja, um método filosófico, utilizando tanto para avaliar quanto para criticar uma doutrina, seja ela filosófica ou teológica dominante, para depois chegar, por fim, a uma resposta mais atualizada, mais profunda,
para as questões predominantes da época. E os escolásticos fizeram muito sucesso em sua época de ouro, pois eles eram vistos como pessoas que portavam ideias filosóficas e teológicas autênticas. E utilizando o seu método dialético, os escolásticos lutaram para sintetizar as ideias que se mostravam em oposição na relação entre razão e fé, ciência e religião, filosofia pagã e filosofia cristã. Como entender? Enquanto os filósofos do período patrístico desenvolveram seus escritos em um estilo mais místico e mais poético, que fizeram os escolásticos? Seguindo dessa forma de perto, o mesmo estilo de filosofia platônica, os teólogos escolásticos escreveram seguindo um caminho assim mais empírico, em forma de prosa, e sendo influenciados fortemente pela filosofia aristotélica. Porém, nota-se que tanto os patrísticos, para se referir aos pais da igreja, quanto os escolásticos, para referir a esses mestres de escola, esses dois tinham como objetivo explicar a fé por meio da razão e, diante dos limites, complementar a razão com a fé. Ou seja, para ambos, patrísticos e escolásticos, as verdades reveladas e encontradas na Bíblia Sagrada e as verdades encontradas nas filosofias pagãs, como no platonismo e no aristotelismo, em última análise, para essas duas escolas, tinham a mesma fonte, que era Deus. Essa era a ideia. Dessa forma, há uma contraposição existente nesses dois mundos, fé e razão, e não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. Além disso, os pensamentos escolares destacavam duas coisas. A primeira delas é que deve haver uma delimitação clara entre o domínio da filosofia, por um lado, e o domínio da teologia, por outro lado. Segunda coisa é que o homem deve guiar a sua fé com a razão. Claro, isso é o que pensavam os escolásticos e os aristotélicos, especialmente. E se os pensadores patrísticos não definiram bem os limites entre as verdades filosóficas e as verdades teológicas, foi Tomás de Aquino, juntamente com os mestres escolásticos, que fizeram essa separação. Para estes, as verdades da filosofia podem ser conhecidas pela razão humana, enquanto que as verdades teológicas só podem ser conhecidas pela revelação autêntica, nesse caso, a Bíblia Sagrada. E dessa forma é que nós vemos uma clara distinção entre os dois domínios do conhecimento humano, o domínio da fé e o domínio da razão. Um dos usos marcantes que Tomás de Aquino fez de Aristóteles foi quando ele adaptou as ideias filosóficas deste Aristóteles para provar a existência de Deus, se expressando assim por meio de suas famosas 5 vias. Diziam eles, o filósofo Aristóteles postulou o princípio da causalidade, ou seja, ele mostrou que tudo tem uma causa. Aceitar isso é de fundamental importância para o conhecimento humano. E o princípio da causalidade não necessita de provas. Sendo assim, considerado um dos pontos cabais para o conhecimento humano. Que se abrir, ou seja,
caso alguém questione essa certeza objetiva, é o mesmo que se abrir para o ceticismo e o subjetivismo. Meu Deus do céu! Aquilo que é subjetivo, aquilo que está no campo do ceticismo, da não crença, seria um atentado contra praticamente todo o processo de raciocínio humano. Assim, cada coisa, cada evento e ocorrência segue a mesma noção de causalidade. Vejam só, segundo Aristóteles, não se pode ir ao infinito, porque, do contrário, não deveria haver começo. Olha só o que ele está dizendo. Dessa forma, o princípio da causalidade admite a existência de uma causa, ou fundamento autossuficiente do qual todos os demais fenômenos, em última análise, têm sua origem. Ora, a causa autossuficiente que representa o primeiro movimento, para o filósofo Aristóteles, é Deus. É claro, ele é a causa. Porém, o Deus aristotélico é, de fato, um Deus impessoal, o que é contrário ao Deus pessoal revelado nas Escrituras. O Deus professado e ensinado até mesmo pelo teólogo Tomás de Aquino. O que nós aprendemos com isso? De que a causa por trás de todas as coisas é uma só. Deus é a causa. Porque é o único que pode causar alguma coisa. A chamada prova da criação, quando fala de ex nihilo, vem dizer exatamente isso. Vem provar de que só Deus pode criar alguma coisa do nada. Ex nihilo no hebraico. Isso dá a ideia séria de que a causalidade da existência do mundo, da existência do ser humano, é uma só. Deus. Ele é a razão principal. O Deus aristotélico, o da cabeça de Aristóteles, é um Deus impessoal. Mas o Deus que nós pregamos e ensinamos, e que a Bíblia ensina, é um Deus pessoal. Ele não é uma coisa, ele não é uma ideia, ele não é um mero conceito moral. Não, ele é Deus pessoal, que não está preso a uma forma física, a uma forma material. Ele é o Deus pessoal, o Deus que causou a existência de todas as coisas criadas.